tirando os pontos do LeBron, faltas ridículas marcadas, permitindo 4 passos sem driblar e muito mais. Tivemos algumas das piores marcações da história nessa temporada, mas afinal, qual foi a pior? Uma marcação ruim fez torcedores acharem que os árbitros estavam bêbados ou cegos e considerarem a decisão uma das mais absurdas que já viram. Porque mesmo com um jogador dos Knicks com a bola perto da linha lateral e um jogador dos Hawks sendo claramente quem pisou fora, esse árbitro com cara de vovô estava olhando diretamente para os pés deles, ficou cego igual ao Stevie Wonder e mesmo assim marcou a posse de bola para o outro time? Cara, entendo que ambos usavam tênis amarelos, mas um era limão e o outro mostarda, bem diferentes. Então, se alguém com demência não nota isso, como trabalhava para uma empresa de 75 bilhões de dólares, uma decisão ainda pior contra LeBron tirou pontos do time dele. Maior vantagem, restam 5:40 no quarto, James foi empurrado por Wallace. Vai contar ou não? Eles disseram que não, e LeBron James está muito chateado com isso. Não é o LeBron. Nem o técnico nem os narradores acreditaram quando os árbitros disseram que LeBron aparentemente não arremessava com o jogo em aberto. Como? Espera aí, horrível. Foi claramente uma emoção. A falta aconteceu aqui. Era para ser cesta e falta, mas não foi nada. Essa foi só uma das mais de 10 vezes que os árbitros ajudaram o Thunder a trapacear nessa temporada. Veremos situações piores ainda neste vídeo. Antes disso, na vida real, os árbitros permitiram algo impossível até em videogame. E continua. Para o grande cara. Senhor, MB deu 1, 2, 3, pelo menos 4 passos bem na sua frente, e você achou isso normal? Sim. Um step back legal desse não acontece nem no bugado 2K, então nem me surpreenderia se o B conseguisse e os fãs reagissem assim. Eu vou limpar minha bunda com isso aí. Os torcedores dos Knicks devem ter ficado felizes quando árbitros comprometeram tanto um jogo com suas decisões que ele entrou para a história, algo com menos de 1% de chance de ocorrer. Veja, como os Knicks chegaram às finais da NBA foi tudo por causa de um jogo nos playoffs da NBA que nem deveria ter acontecido. Nova York estava sendo massacrada, perdendo por 22 pontos, e a ESPN deu apenas 0,1% de chance de vitória ao time. Eles começaram a acertar várias cestas seguidas, frearam o adversário e iniciaram uma reação. Os árbitros complicaram ao dar posse aos Knicks após a bola sair por último em um jogador deles. A jogada foi revisada, mas os árbitros mantiveram a posse dos Knicks. Esse foi só o primeiro erro histórico. Logo depois, os árbitros erraram de novo ao ignorar um bloqueio ilegal dos Knicks, que levou ao empate no jogo com uma bola de 3 pontos. Xamã de 3 pontos. É sexta! Jogo empatado com 44 segundos para o fim. Todo o embalo estava com eles, o que ajudou o Knicks a conquistar a maior virada no último quarto em finais de conferência. Eles não perderam mais na série e varreram o Cavs de forma tão humilhante que a DoorDash oferece vassouras grátis aos nova-iorquinos a cada compra. Fiquei surpreso que a NBA assumiu parte da responsabilidade ao admitir que os árbitros erraram várias marcações que prejudicaram a série. Mas as pessoas falaram outra coisa quando os árbitros erraram tanto que um jogador os acusou de favorecer Kevin Durant. Falsa. Não sei se os árbitros tinham medo de que, sem marcar falta, o KD criasse um perfil falso durante o jogo e os criticasse. Ao contrário de alguns jogadores dos Grizzlies sofrendo faltas de vários jogadores e sem faltas marcadas, parecia que sempre que o KD ia pra cesta ou arremessava, qualquer toque era aptado. Arremesso de 3 pontos. E ainda falta. Os árbitros marcaram faltas erradas para ajudá-lo e ele foi quem mais cobrou lances livres, o que contribuiu para a vitória por 10 pontos e irritou os adversários. Kate pode fintar, dar um passo, fintar de novo, dar outro passo e simplesmente pular pra cima e pra baixo, e sua mão tá bem ali. Dá pra ver claramente no replay que ninguém encostou nele. É simplesmente inacreditável como os árbitros podem puxar o saco de alguém. Agora tudo bem, árbitros favorecendo o KD já é ruim, mas nunca imaginei que uma marcação pior com o LeBron faria as pessoas endeusarem uma jogadora da WNBA. Caitlin Clark é uma boa jogadora de basquete, mas tenho a mesma opinião que Antonio Brown sobre a aparência dela, então não me surpreenderia se ela me bloqueasse. Enfim, voltando ao meu ponto, o LeBron estava sendo filmado por ela durante o jogo. Em uma jogada, Siakam perdeu o controle da bola, fazendo o fóssil mergulhar para tentar pegar e quase caiu sentando na cara do adversário. Então, o LeBron, eu e o mundo inteiro com certeza achamos que a falta tinha sido dos Pacers, mas é claro, de alguma forma não foi. Se você reparar, LeBron nem tocou nele, o cara tropeçou sozinho. Espero que os torcedores zoem os árbitros como sempre. Normalmente, quando há marcação ruim, eles enchem os comentários dizendo que os árbitros apostam nos jogos, deveriam ser multados ou que o árbitro parecido com Gucci Mane falso precisa ser demitido. Mas como a Caitlin estava no jogo tirando fotos, todo post sobre a marcação ruim era lotado de torcedores elogiando e babando por ela. Eu não entendo o que eles veem, cara. Mas o que um árbitro fez com Steph Curry foi algo que nenhum rapper famoso conseguiu acreditar. Snoop Dogg sempre apoia o Steph. Tipo, eles saem junto, o cara até deu uma corrente pra ele.
Snoopy às vezes entrevista ele por diversão, mas enquanto comentava um jogo dos Warriors em outra missão, isso aconteceu. Dallas! Oh! Basquete, o melhor dos melhores, Katie Curry. Eles não podem esperar tanto tempo. Todos... Os árbitros esperaram Steph marcar e depois anularam a cesta e falta. Snoopy quase implorou para desafiarem a decisão. Eles estão esperando. Revê! Revê! Ele está pegando fogo! Revê! Revê, Karen! Mesmo Steph sendo agarrado e nenhum apito sendo dado, ele fez a cesta antes do apito. Porque isso não vale. Minha reação foi igual à do Steph. Acho que ele não se surpreendia tanto desde quando a esposa fingiu tirar a aliança ao ver um cara sem camisa. Ele é uma fraude! Erros de arbitragem e garotas infiéis são uma coisa, mas o que outro árbitro fez as pessoas pedirem investigação. Quando um jogador dos Pistons foi atrás da bola e os árbitros marcaram falta, ele sabia que o desarme foi limpo e pediu ao técnico para desafiar a marcação, quando de repente... Marcaram a falta do Sarr e ele recebeu uma falta técnica. Sim, você viu certo. O árbitro deu falta técnica só porque ele pediu ao técnico para desafiar a marcação. E se dar uma falta técnica por literalmente não fazer nada de errado já não fosse ridículo o suficiente, o desafio mostrou que o árbitro errou na marcação original e ainda deu uma técnica para o jogador sem motivo algum. Torcedores disseram que o árbitro deve ser investigado. Hora de chamar o FBI. Quando parecia que os árbitros não podiam piorar, eles fizeram algo que resultou em um dos finais mais insanos da NBA. O Clippers perdia por 1 ponto com 3 segundos restantes quando a primeira loucura aconteceu. Kawhi para a vitória. O sangue dele gela. Belo arremesso. Os árbitros acertaram, mas após o que parecia ser a cesta da vitória, tudo ficou ainda mais louco. Nembhard acerta a tabela de fora da quadra tentando o alley-oop. Você não pode fazer isso, não pode repor a bola de fora da quadra assim. Isso é turnover? Sim, certo. Tudo bem, as coisas ficaram insanas, mas os árbitros só agiram após o Clippers sofrer falta com menos de 1 segundo no relógio. Porque agora, enquanto o cara engasgou e errou o primeiro lance livre, depois errou o segundo de propósito, o que eu sempre acho uma decisão idiota, achando que não sobraria tempo para os Pacers sequer fazerem uma jogada. De alguma forma, isso aconteceu. Siakam pega a bola e perde tempo. Nembhard faz de novo. Meu Deus, é falta dos Pacers ou é dos Clippers? Você tá de brincadeira comigo, cara? Os árbitros não só marcaram uma falta que mudou o jogo quando o jogador mal foi tocado e claramente simulou, como ainda deram aos Pacers uma chance de vencer. É isso aí! Ele errou os dois. Que final, meu Deus! Uau, não importa o quanto os árbitros tentaram dar a vitória pra eles, a bola não mente. E falando em bolas novas e muitas outras novidades como estádios, uniformes e até robôs dominando a liga, estão chegando à NBA neste nosso vídeo que você pode assistir depois deste. Mas quando os árbitros cometeram um erro ainda maior, deixaram o Slenderman, quer dizer, Victor Wembanyama, sair impune por uma agressão. Quando ele corria na quadra, Jokic ficou à sua frente e caiu instantaneamente, como se tivesse sido atingido. No fim, o rosto do cara ficou tão ensanguentado que foi gráfico demais para o YouTube. Tudo porque o Wemby acertou ele direto no nariz. O que só de falar já deveria ser falta do Wemby, né? Não. O árbitro sem noção marcou falta de transição no Jokic, dizendo que ele fez falta intencional no Wemby para parar o contra-ataque. Como assim? Ainda deram técnica pro parceiro do Jokic por reclamar da marcação absurda. E no fim o Wemby ganhou 3 lances livres por agredir o adversário, 2 pela falta e 1 pela técnica. Isso não faz sentido, esses árbitros estão fora de controle. Como o árbitro que foi xingado após sua pior marcação, o PJ já discutia com os árbitros antes disso. Poucas posses depois, ele defendia perfeitamente ao tentar passar por um bloqueio quando... Hawkins entrou. Ele inicia o ataque e é Edcomb lutando para passar pelo bloqueio. E marcam a falta dele. Falta marcada em Edcomb. Chamada interessante. E eu... Interesting call. Simplesmente não conseguia acreditar que, em vez dos árbitros marcarem essa falta de bloqueio em movimento, que era claramente óbvia, aparentemente marcaram uma falta em VJ, o que fez ele sentir que os árbitros estavam pegando no pé dele. É por isso que ele tentou encarar os árbitros e disse: "Pra com essa merda, cara, pra com essa merda." O que, claro, também fez com que ele levasse uma falta técnica. Não, cara, essas são das piores marcações que já vi. Como torcedor, eu teria reagido assim. Mas falando em brigar com árbitros, outra das piores marcações dessa temporada transformou a NBA na WWE. Agora escuta, não estou falando daquele vídeo de IA que o pessoal fez dos jogos dos Lakers e Thunder. Devin Booker sofreu uma falta e imediatamente tentou salvar a bola de sair. Nova falta de Oklahoma City. Booker vai pra linha e uma falta técnica é marcada. NJ Will. Ou em Devin Booker.
Ninguém entendeu quando os árbitros deram técnica no Booker, mesmo ele sendo quem sofreu a falta. Além disso, as reprises mostraram um jogador do Thunder pedindo técnica ao árbitro, sem motivo claro. O pedido foi aceito e o Thunder ganhou lances livres fáceis para ampliar o placar. Booker comparou a NBA ao esporte mais falso da história. Não sei se você está sabendo disso, mas até a transmissão ficou confusa com a sua técnica. Qual foi a explicação que te deram? Ainda não recebi uma explicação. Com certeza é algo que precisa ser analisado. Eu ouvi Caruso dizer para ele marcar a técnica e, você sabe, ele acabou fazendo isso. Então esse é um árbitro que, em 11 anos eu nunca chamei um árbitro pelo nome, mas James foi péssimo hoje à noite. Isso é ruim para o esporte, ruim para a integridade do esporte. As pessoas vão começar a ver isso como WWE se não houver responsabilização. Mas por mais que ele estivesse certo sobre tudo isso, a NBA não queria que nenhum jogador expusesse o quão ruins eram os árbitros e multou Booker em mais do que algumas pessoas normais ganham em um ano. $35 mil. Booker realmente não merecia isso, assim como outro jogador vítima do que fãs consideraram a pior marcação. Durante a série entre Cavs e Pistons, que já estava insana, comentaram isso porque James Harden simulou uma falta no primeiro jogo, se jogou no chão e mesmo assim conseguiu a marcação. No jogo 6, o karma cobrou dele quando ele simulou de novo, e um colega escorregou no suor, permitindo um contra-ataque fácil. As coisas pioraram no jogo 7, pois Harden foi para a cesta, jogou a cabeça para trás e imediatamente pediu falta. E agora ele vai ter o que parece ser uma conversa unilateral. Bem, esse é o movimento do James Harden que o JB Bickerstaff está contando para o Mark Davis. Ele joga a cabeça para trás. Não houve nada naquela falta do Dennis Jenkins que faria sua cabeça voar para trás. No jogo mais importante dos Pistons, os árbitros marcaram falta porque ele fingiu levar um soco no queixo, mesmo com contato mínimo no Harden. Nem sei por que estava assistindo. Mas alguém que não fazia ideia do que estava fazendo era esse árbitro, que fez uma marcação ainda pior, tudo por causa do fetiche dele por pés? Acredite, foi pior do que quando Joel Embiid bateu a bola no próprio pé nessa temporada e ainda ganhou lances livres apesar da defesa perfeita do adversário. Ou quando Aaron Gordon foi acusado de falta, mas foi o sapato 69 do Wemby que fez Gordon tropeçar. Isso aconteceu em outro jogo, onde basta observar os pés desse jogador. De novo, não só Julius, mas também Ante aceitando alguns desses confrontos. Dante errou aquela tentativa de 3 e o manteve o rebote vivo, mas Nembhard ficou com a bola. O árbitro não se incomodou quando ele tentou bloquear o arremesso com o sapato, mas marcou técnica só porque ele segurou o sapato ao pegar o rebote. O árbitro achava mesmo que dava pra jogar assim? Ainda assim, essa marcação não supera uma vez em que foi tão ruim. Uma estrela precisou ser contida para não nocautear o árbitro. Nada demais. Não tinha o que fazer. Ele não conseguiu finalizar a bandeja. Maxi quis agredir o árbitro pela marcação ruim, e entendo o motivo. O replay mostrou que Maxi nem fez falta no cara quando ele subiu para arremessar. Aliás, quem é esse? Desculpa, os árbitros ignoraram que o adversário dele andou. Ridículo. Mas marcar falta no jogador errado parece ser mais comum do que pensamos. Vamos pegar um lanche, sentar e ver o que houve com o vilão Brooks. As coisas envolvendo ele estão prestes a ficar diferentes de tudo que você já viu antes, porque independentemente de Brooks ser conhecido como um provocador que também irrita os árbitros, em um jogo isso aconteceu. Ele não... Brookfield está em quadra. Arremessa nele. Faltas contando. Os árbitros marcaram falta nele mesmo com as mãos para trás e o adversário simulando. Brooks aplaudiu ironicamente os árbitros e recebeu falta técnica. Ele ficou incrédulo. Também não acreditei, ainda mais quando depois, no mesmo quarto, Deni Avdija continuou discutindo com os árbitros sobre a falta e até apontou e gritou na cara deles. Os árbitros sempre ignoraram e nunca o puniram. Quando puniram outro jogador, as pessoas ficaram felizes com eles pela primeira vez. Eu juro que a maioria dos fãs da NBA pulou de alegria depois do que aconteceu com Shai, porque ele é o jogador favorito dos árbitros que recebe literalmente todas as marcações a seu favor. E a gente já vai falar disso. Teve um jogo em que as coisas estavam empatadas nos segundos finais e, bem... Esse Alexander arremessa e já era! É uma falta ofensiva. Shai ficou assim porque não está acostumado a se safar empurrando, como quase todo jogador já fez desde o arremesso icônico do Jordan, quando ele definitivamente empurrou. Quando os árbitros marcaram a falta ofensiva e tiraram seu arremesso da vitória, seus colegas postaram vídeos de outros jogadores fazendo o mesmo sem punição, enquanto torcedores cansados do Thunder elogiaram a decisão dos árbitros. Mas beleza, nenhuma marcação ruim neste vídeo se compara às 12 vezes que os árbitros ajudaram o Thunder a trapacear nessa temporada para tentar ajudá-los a vencer as finais de novo ao longo da temporada. Seja com 4 do Thunder fazendo falta no catch sem marcação, árbitros ignorando um pé fora da quadra, ou LeBron debatendo com ex-companheiros sobre a atuação ruim dos árbitros. O lado do aro para que o bloqueador de arremessos Reis não consiga alcançá-lo. Esse
Parecia que absolutamente não importava o que o Thunder fizesse, todas as marcações estavam indo a favor deles. Torcedores chegaram a chamar Chet de T. Holmgren, pois os árbitros ignoraram quando ele pisou no pé e puxou o braço do Wemby sem marcar falta. E se isso já não fosse ruim o suficiente, depois que os árbitros não marcaram falta em outro jogador por puxar o cabelo do adversário, eles assistiram enquanto um jogador claramente pisava fora da quadra. E como você já deve imaginar, nada foi marcado. Depois de várias marcações ruins, incluindo essa falta de goaltending não marcada, um árbitro foi flagrado dando um sorriso maroto para um jogador. Mas isso foi só o começo, especialmente quando se trata de como os árbitros tratam o Shai. Desde esperarem o Shai tocar na bola para marcar falta e dar lances livres a ele, até só apitarem após ele perder o controle da bola, a arbitragem foi tão ruim que brincaram dizendo ter sido um crime. Após esse cara simular a falta e conseguir a marcação sem contato, os árbitros marcaram outra falta em um adversário que também não o tocou, então ironizaram dizendo que presenciaram um crime. Agora, eu poderia falar sem parar sobre os árbitros ajudando o Shai, assim como os inúmeros vídeos feitos especificamente sobre ele e os programas esportivos que já estão de saco cheio. A quantidade de vezes que eu vejo o Shai procurando uma marcação me fez pensar diferente sobre ele. Quem deixou os cachorros saírem? Olha pra você. Para com isso, mano. Fala com a gente. Deixa a gente jogar. O que você quer? SGA caiu no chão em 13 das 47 tentativas de arremesso dele. 27,5%. A galera tá achando que os árbitros e o Thunder estão estragando a NBA toda, então eventualmente os jogadores vão ter que marcar o Shai desse jeito e provavelmente ainda vão ser marcados com falta. Vimos muita marcação ruim nesse vídeo, comente qual você achou a pior porque foram absurdas. Mas por mais loucas que tenham sido, nada supera LeBron dançando no colo de um torcedor, uma estrela da NBA sendo expulsa de um avião por jogar mal, um jogador quase morrendo em um acidente, e outros momentos ainda mais insanos neste vídeo. Agora, eu tô indo pra lá, então não sei o que você ainda tá fazendo aqui. É de graça pra clicar. Vai, você sabe que quer clicar. E talvez se inscreva também enquanto isso. Cara, vamos logo. Clica aí.